Um cirurgião plástico famoso, que vende perfeição por milhões, está prestes a humilhar publicamente a única coisa em sua vida que ele não consegue consertar, seu próprio filho. Ele só não imagina que a faxineira silenciosa que testemunha a cena, do canto da sala, carrega um segredo capaz de destruir seu império de aparências ou salvar a alma de sua família para sempre. O salão de festas do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, brilhava com um luxo frio e calculado. O mesmo luxo que o Dr. Heitor Vargas via refletido no espelho todos os dias. Um homem cuja reputação foi esculpida com a mesma precisão de seus bisturis. Naquela noite, em um ato de arrogância, ele empurrou seu filho de 12 anos, Davi, para o centro das atenções, para um jogo de montagem que exigia mãos firmes. Mas as mãos do menino, marcadas por um tremor crônico desde o acidente, se recusavam a obedecer. O som das pequenas peças de metal caindo no chão de mármore ecoou mais alto que a música. Um silêncio cortante se instalou. Nos olhos de Heitor não havia compaixão, apenas a gélida decepção de um artista diante de uma obra imperfeita. Enquanto Davi fugia, com o rosto em chamas, uma figura invisível para aquele mundo de poder se aproximou dele no corredor. Sofia Almeida, a auxiliar de limpeza. Sem uma única palavra, ela guiou as mãos do menino, ensinando um movimento quase imperceptível de respiração e pressão entre os dedos. E então, o impossível aconteceu. O tremor que nem os melhores neurologistas do país conseguiam controlar diminuiu. Acalmou-se. Mas Heitor viu a cena. E para um homem que controla tudo, o inexplicável é uma ameaça. Ele não viu um ato de bondade, viu uma insubordinação. O que se seguiu não foi um agradecimento, mas uma intimação que daria início a uma jornada brutal, forçando o famoso cirurgião a confrontar a verdade, que as mãos que limpam o chão do seu hospital talvez soubessem mais sobre a verdadeira cura do que as suas, que valiam milhões. O ar no salão de festas do Hospital Sírio-Libanês era rarefeito, uma mistura de perfume caro, antisséptico e ambição. Em um lugar como aquele, tudo era uma performance. Cada sorriso era um cálculo, cada aperto de mão, uma transação. E ninguém entendia mais de performance que o Dr. Heitor Vargas. Ele não era apenas um cirurgião plástico, era um arquiteto de corpos, um escultor de autoestimas, e sua maior obra-prima era sua própria vida. Uma vida impecável, exibida naquela noite de gala com a mesma precisão com que ele manejava um bisturi. No centro de sua exibição, como uma joia que se recusava a brilhar, estava seu filho de 12 anos, Davi. Davi era a única falha na biografia perfeita de Heitor. Desde o acidente de carro, 2 anos antes, um tremor crônico havia se instalado nas mãos do menino, um lembrete constante e visível de que nem todo dano pode ser esteticamente corrigido. Para Heitor, o tremor não era uma condição médica, era uma afronta pessoal. E naquela noite, ele decidiu que a afronta terminaria. É apenas um jogo, Davi. Mostre a eles! A voz de Heitor era baixa, mas carregada com o peso de uma ordem militar. Sobre uma mesa de veludo, um quebra-cabeça de precisão, um delicado mecanismo de metal que precisava ser montado. Para as mãos de Davi era um campo minado. Ele respirou fundo, sentindo os olhares de dezenas de médicos e socialites perfurando suas costas. Ele tentou encaixar a primeira peça. Suas mãos, que ele via como traidoras, começaram a vibrar. Primeiro, um zumbido sutil. Depois, uma trepidação incontrolável. O clique metálico da pequena peça caindo no chão de mármore soou como um tiro. Depois, outro. E mais outro. O silêncio que se seguiu foi uma onda de choque, denso e cheio de pena. Davi olhou para o pai, esperando um resgate, mas encontrou apenas uma muralha de gelo. Nos olhos de Heitor não havia compaixão,
Apenas a fria e cortante decepção de um engenheiro olhando para uma máquina quebrada. Foi demais para o menino. Com o rosto queimando em vergonha, Davi se virou e correu, desaparecendo por uma porta de serviço. No canto do salão, quase um fantasma em seu uniforme cinza, Sofia Almeida espremeu um pouco mais de força no pano que usava para polir uma maçaneta. Ela era invisível para eles, parte da mobília, mas seus olhos viam o que os outros ignoravam, as rachaduras finas na fachada de perfeição. Ela viu o menino se encolher em um corredor mal iluminado, lutando contra os soluços. Deixando seu carrinho de lado, ela se aproximou sem fazer barulho. Ela não disse calma ou vai ficar tudo bem. Em vez disso, agachou-se ao lado dele e estendeu a própria mão. Respira fundo, ela sussurrou. Agora, pressione meu dedo aqui, com força. Só solte quando soltar todo o ar. Davi obedeceu, confuso. Seus dedos trêmulos apertaram a mão firme de Sofia. Era um gesto simples, quase clínico. Ele respirou, apertou, soltou o ar e a pressão. Fizeram isso 3 vezes. E então, algo que parecia um milagre aconteceu. A tempestade em suas mãos amainou. O tremor, pela primeira vez em meses, recuou para uma vibração quase imperceptível. Davi olhou para suas próprias mãos, depois para a faxineira, com os olhos arregalados de espanto. Ele não sabia, mas do outro lado do corredor, nas sombras, Heitor Vargas havia testemunhado tudo, e o rosto do cirurgião não continha alívio, mas uma nova e perigosa forma de fúria. O espanto no rosto de Davi era puro e luminoso, um sentimento que ele não experimentava há anos. Por um instante, o corredor de serviço mal iluminado, com seu cheiro de cera e desinfetante, pareceu o lugar mais mágico do mundo. Aquele momento de paz, no entanto, foi estilhaçado por um som duro e ritmado que se aproximava. O clique de sapatos caros no linóleo. Passos que não hesitavam, passos que consumiam o espaço. Heitor Vargas parou a poucos metros deles. Sua silhueta, recortada contra a luz quente, que vazava do salão de festas, parecia maior, mais sombria. Ele ignorou completamente o filho, seus olhos fixos em Sofia com uma intensidade predatória. Para um homem de ciência como Heitor, o que ele acabara de testemunhar não era um ato de bondade, era uma anomalia, uma variável descontrolada em seu laboratório perfeitamente estéril. E anomalias precisavam ser dissecadas, entendidas e, se necessário, eliminadas. Levante-se! Sua voz não era alta, mas cortava o ar como uma lâmina de gelo. Sofia não se apressou. Ela olhou para Davi, deu-lhe um minúsculo aceno de cabeça, e só então se ergueu, endireitando seu uniforme com uma dignidade que não pertencia àquele corredor. Ela não baixou o olhar. Encarou o cirurgião com uma calma que o desestabilizou. Por uma fração de segundo. Qual o seu nome? Ele perguntou, o tom formal soando mais como uma acusação. Sofia Almeida. Sua voz era clara, sem um pingo de hesitação. E o que você é, Sofia Almeida? Auxiliar de limpeza. Doutor. Heitor soltou um riso baixo, sem humor. Auxiliar de limpeza, claro. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela. E que tipo de truque foi aquele? Quem te deu permissão para tocar no meu filho? A palavra truque pairou no ar, carregada de desprezo. Sofia não se alterou. Ele precisava de ajuda para respirar. Eu o ajudei. A simplicidade da resposta o enfureceu ainda mais. Era uma lógica que ele não podia desmantelar com seu intelecto superior. Ele a estava acuando. Mas era ela quem parecia estar no controle. Determinado a retomar o domínio, Heitor enfiou a mão no bolso interno do paletó e retirou um cartão de visitas. Era de um papel grosso, com seu nome gravado em relevo dourado. Um totem de seu poder. Ele não o entregou. Ele o empurrou na direção dela. Amanhã, 8 da manhã, no meu consultório. Era uma ordem, não um convite. Ele a estava convocando para o seu território. O seu trono, onde
As regras eram suas, e ela voltaria a ser apenas uma funcionária insignificante. Sem esperar uma resposta, ele agarrou o braço de Davi com uma força que beirava a violência e o puxou para longe, de volta para a luz ofuscante do salão. Vamos! Você já causou problemas demais! Sofia ficou sozinha no corredor, o zumbido das luzes fluorescentes preenchendo o silêncio. Ela olhou para o objeto em sua mão. O cartão de Heitor Vargas parecia pesado, como uma intimação, uma fronteira entre dois mundos. O dela, feito de esforço e realidade, e o dele, construído sobre a frágil fundação da perfeição. Naquele momento, o espectador não sabia se ela sentia medo ou determinação, mas uma coisa era certa: a batalha havia apenas começado. O consultório do doutor Heitor Vargas não era um consultório, era um monumento ao seu próprio ego. Localizado na cobertura do mais moderno complexo médico de São Paulo, o espaço era uma sinfonia de vidro, aço cromado e mármore branco. Nas paredes não havia diplomas, mas sim ampliações artísticas de simetrias faciais perfeitas, seus antes e depois transformados em obras de arte. Tudo era minimalista, silencioso e assustadoramente estéril. Um ambiente projetado para fazer qualquer um se sentir falho, necessitando do toque corretivo de seu mestre. Às 8 em ponto, Sofia Almeida entrou. Seu uniforme de limpeza estava impecável, os cabelos presos num coque simples. Ela não carregava bolsa, apenas o cartão dele na mão. Heitor a fez esperar por 7 minutos, um pequeno jogo de poder antes de recebê-la. Ele estava sentado atrás de uma mesa de vidro maciço que parecia grande como um carro, uma barreira transparente entre o mundo dele e o dela. Ele gesticulou para uma cadeira desconfortavelmente pequena do outro lado. Sente-se, Sofia. Ele a observou por um momento como um cientista examinando uma amostra curiosa. Eu pensei sobre o incidente de ontem, começou ele, com um tom de generosidade forçada. O que você fez foi inusitado, mas Davi é um menino de constituição delicada. Ele precisa de estabilidade, de uma presença constante. Ele juntou as pontas dos dedos. Por isso, decidi lhe fazer uma proposta. Quero que deixe seu emprego atual. Ofereço a você uma posição como acompanhante em tempo, integral para o meu filho. O salário será 5 vezes o que você ganha agora. Sua única função será estar com ele, garantir que ele esteja calmo. A oferta pairou no ar, absurda em sua magnitude. Era uma passagem de ouro para fora de uma vida de trabalho pesado. Uma solução que qualquer um em sã consciência aceitaria sem piscar. Heitor recostou-se, esperando a gratidão, as lágrimas de alívio. Sofia olhou para as mãos dele, depois para os próprios dedos. Então, com uma voz firme que parecia deslocada naquele silêncio asséptico, ela disse uma única palavra. Não. Heitor piscou. A palavra pareceu não registrar. Desculpe. Não, obrigada, doutor. Ela repetiu com a mesma calma. O choque no rosto de Heitor foi genuíno, rapidamente substituído por uma irritação mal disfarçada. Isso é ridículo. Você tem ideia do que está recusando? Tenho, disse Sofia, e pela primeira vez ela se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. Doutor Vargas, seu filho não precisa de uma babá ou de uma calmante profissional. Ele já tem os melhores médicos que o dinheiro pode comprar. Ela fez uma pausa, e suas próximas palavras foram escolhidas com o cuidado de um cirurgião. O senhor o trata como um projeto que falhou. Uma mancha na sua reputação. O tremor nas mãos dele não é nada comparado ao medo que ele sente do seu olhar. O problema não está na condição dele, doutor. Está na sua. O silêncio que se seguiu foi pesado, violento. A acusação de Sofia não foi um grito, mas um sussurro preciso que atravessou todas as defesas de Heitor e atingiu diretamente seu ego. A cor subiu pelo pescoço do cirurgião.
O arquiteto da perfeição acabara de ser informado por sua faxineira que a falha estrutural estava nele. Pela primeira vez em anos, dentro de sua sala do trono, Heitor Vargas estava completamente sem palavras, com o rosto transfigurado por uma fúria que ele mal conseguia conter. A fúria de Heitor Vargas foi como uma fissura se abrindo em uma geleira. Primeiro, um silêncio mortal. Depois, uma explosão. Ele se levantou de um ímpeto, a cadeira de couro caro protestando com um gemido. Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa de vidro, os nós dos dedos brancos. Por um segundo, Sofia pensou que ele poderia quebrar a superfície polida. Quem você pensa que é? Ele sibilou, a voz baixa e perigosamente controlada. Uma faxineira? Uma psicóloga de corredor? Você passa um minuto com meu filho e acha que tem o direito de entrar na minha sala, na minha vida, e me dar um diagnóstico? Você não sabe nada sobre mim. Não sabe nada sobre o que eu fiz por ele, os especialistas que consultei, o dinheiro que gastei. Ele começou a andar de um lado para o outro, um animal enjaulado em sua própria criação de luxo. Você é insolente, inacreditavelmente arrogante. Esta conversa acabou. Considere-se demitida, não apenas da oferta ridícula que eu te fiz, mas do seu emprego neste hospital. Agora, saia da minha sala. Era o checkmate, o golpe final de um rei em seu tabuleiro. Ele a humilhou, a demitiu e a expulsou. Ele havia vencido, mas Sofia não se moveu. Enquanto ele falava, ela calmamente tirou do bolso do uniforme uma caneta esferográfica simples e um guardanapo de papel dobrado, com uma serenidade que era um insulto direto à fúria dele. Ela abriu o guardanapo sobre o joelho e começou a escrever. A ponta da caneta arranhando a fibra do papel era o único som na sala. Quando Heitor finalmente parou, sem fôlego e esperando que ela rastejasse para fora, Sofia se levantou. Ela caminhou até a mesa de vidro e, com um gesto deliberado, colocou o guardanapo amassado bem no centro da superfície impecável. Era uma mancha, uma imperfeição deliberada em seu santuário. Doutor, ela disse, e sua voz não tinha raiva, nem medo, apenas uma clareza desarmante. O senhor gastou uma fortuna tentando consertar as mãos do seu filho, mas o problema nunca esteve nelas. Ela apontou para o guardanapo. Ali estava um endereço, num bairro da Zona Leste que Heitor provavelmente só conhecia pelo noticiário. Se o senhor quer ver reabilitação de verdade, não a que se compra, mas a que se constrói, venha a este lugar no sábado, às 10 da manhã. Ela o olhou nos olhos e suas palavras finais foram o verdadeiro desafio. E não venha de terno, venha vestido como um pai, não como um médico. E com isso, ela se virou e caminhou para fora da sala. Ela não foi expulsa. Ela encerrou a reunião. Heitor Vargas ficou sozinho, de pé, no meio de sua fortaleza de vidro. Sua raiva pulsava em suas têmporas, mas algo mais estava acontecendo. Uma curiosidade corrosiva. Ele olhou para o guardanapo, um objeto tão banal e fora de lugar em sua mesa de R$1 milhão. Era um convite para um mundo que ele desprezava, uma promessa de uma resposta que ele, com todo o seu conhecimento, não conseguia encontrar. Seu orgulho gritava para que ele amassasse aquele pedaço de papel e o jogasse no lixo. Mas a imagem de seu filho, com o tremor finalmente calmo sob o toque daquela mulher, o assombrava. A batalha mais difícil da vida de Heitor não seria na sala de cirurgia, mas dentro de si mesmo, decidindo se teria a coragem de ir àquele endereço. Os dias que se seguiram à visita de Sofia foram um inferno particular para Heitor Vargas. O guardanapo amassado continuou em sua mesa de vidro, um protesto silencioso contra a ordem de seu universo. Ele o pegou para jogar fora uma dúzia de vezes, mas a imagem de seu filho, com o tremor acalmado, o detinha. Era ilógico, anticientífico, e isso o consumia. No sábado de manhã,
Contra cada fibra de seu orgulho, ele se viu dirigindo seu sedã alemão, importado pelas ruas sinuosas da Zona Leste, vestindo uma calça jeans e uma camisa polo, que, embora caras, eram sua melhor tentativa de parecer um pai normal. O endereço o levou a uma fachada modesta, espremida entre uma padaria e uma loja de autopeças. Uma placa de madeira, gasta pelo tempo, dizia apenas: "Conserta-se relógios." Heitor hesitou, a mão na maçaneta. Aquilo era uma perda de tempo, uma armadilha para seu ego. Mas então ele olhou para Davi no banco do carona, que observava a rua com uma curiosidade que há muito não via. Heitor suspirou e abriu a porta. O que o recebeu não foi uma sala de espera ou uma clínica improvisada, mas um mergulho em outro século. O ar era denso com o cheiro de óleo de máquina e madeira antiga. Uma sinfonia suave de centenas de tic-tacs, de relógios, de parede a relógios de pulso, preenchia o espaço, criando um pulso rítmico e constante. A luz amarelada de lamparinas de bancada iluminava figuras curvadas sobre mesas de trabalho, suas lupas presas à cabeça como joias de outro mundo. Heitor ficou paralisado. Em uma bancada, um senhor de idade, cujas mãos tremiam visivelmente com o mal de Parkinson, manuseava uma pinça com uma delicadeza impossível, ajustando uma mola minúscula. Em outra, uma jovem com uma prótese de mão aprendia a dar corda, em um relógio de bolso antigo. Ninguém ali estava sendo tratado. Estavam trabalhando, criando. Um homem de cabelos grisalhos e mãos manchadas de graxa se aproximou, secando-as em um pano. Seus olhos tinham a mesma calma de Sofia. "Seja bem-vindo. Sou Anselmo, pai dela." Ele não estendeu a mão para Heitor, mas para Davi. "Você deve ser o Davi. Gosta de máquinas?" Davi, que normalmente se encolheria, assentiu, hipnotizado pelo ambiente. "É barulhento e quieto ao mesmo tempo." Anselmo sorriu. "É o som do tempo trabalhando. Venha." Heitor o seguiu, sentindo-se um intruso, um turista em uma terra estrangeira. Ele observou o senhor com Parkinson colocar uma engrenagem no lugar. "Como ele consegue?" Heitor perguntou, sua voz de médico soando alta e inadequada. Anselmo parou e olhou para Heitor. "Ah, doutor, o senhor acha que a meta é parar o tremor." Ele pegou um pequeno pêndulo. "O tremor tem um ritmo. A vida tem um ritmo. O tic-tac tem um ritmo. O segredo não é lutar contra o seu próprio ritmo, mas encontrar uma batida maior para acompanhar." Ele fez uma pausa, e suas palavras atingiram Heitor como um diagnóstico que ele nunca havia considerado. A precisão não vem da ausência de tremor. Vem da paciência que se encontra apesar dele. Pela primeira vez, Heitor não tinha resposta. Ele olhou para seu filho. Davi não estava mais ao seu lado. Ele havia se aproximado de uma bancada vazia, onde as ferramentas de relojoeiro descansavam sobre um couro macio. Seus dedos, ainda levemente trêmulos, pairavam sobre uma pinça de latão, não com medo, mas com um anseio reverente. O menino estava prestes a tocar em algo por vontade própria, e Heitor, o grande cirurgião, só podia assistir, completamente impotente e fascinado. Anselmo não deu a Davi uma aula, ele lhe deu uma ferramenta e um convite. "Não olhe para a sua mão." O velho relojoeiro disse suavemente, sua voz calma em meio ao tic-tac da oficina. "Ouça os relógios, encontre a batida mais lenta, deixe sua respiração seguir essa batida. Agora, imagine que sua mão é apenas o pêndulo." Ele colocou uma minúscula engrenagem de latão do tamanho de uma cabeça de alfinete ao lado de uma pinça. Seu trabalho não é forçar a peça, é esperar o momento certo no ritmo, o momento de calma entre as batidas. Heitor assistiu à distância, cético. Era poesia, não medicina. Era um conselho de avô, não um procedimento terapêutico. Ele viu Davi fechar os olhos por um segundo, o peito subindo e descendo lentamente. Ele pegou a pinça.
O tremor ainda estava lá, uma vibração fina, mas não era mais caótico. Parecia sintonizado com o ambiente. A ponta da pinça se moveu em direção à engrenagem, balançando em uma oscilação quase imperceptível. E então, em um momento de quietude entre dois tiques do relógio, a pinça desceu e pegou a peça. Com a mesma calma rítmica, Davi moveu a mão sobre o mecanismo de um relógio aberto. Ele esperou. 1, 2, 3 tiques. No quarto, sua mão desceu e a engrenagem deslizou perfeitamente em seu eixo. Um pequeno suspiro escapou dos lábios de Davi. Foi um som de pura maravilha. Ele olhou para Anselmo com os olhos brilhando. O velho apenas sorriu. Viu, você tem o tempo em suas mãos. Para Heitor, a cena era incompreensível. Anos de neurologistas, de terapias de ponta, de biofeedback. E a solução era ritmo. Incapaz de apenas assistir, ele se levantou, precisando se mover, analisar, encontrar uma falha lógica naquilo tudo. Ele caminhou para o fundo da oficina, um espaço mais desordenado, cheio de caixas e ferramentas antigas, penduradas em uma parede de madeira escura. E foi ali que ele viu. Em meio a calendários amarelados e diagramas de mecanismos de relógios, havia um único objeto que não pertencia àquele lugar. Um certificado em uma moldura preta e elegante. Era do Congresso Brasileiro de Reabilitação Motora, um evento que Heitor conhecia bem. Sua curiosidade profissional o atraiu. Ele se aproximou para ler as letras pequenas. O título do trabalho premiado o atingiu primeiro. Técnicas de motricidade fina, aplicadas à micromecânica. Uma abordagem rítmica para o Qi Du Xiu. Controle de tremores essenciais e pós-traumáticos. O coração de Heitor acelerou. Aquilo não era poesia, aquilo era ciência, era uma metodologia. Ele leu os nomes dos autores. O orientador era um Dr. Lacerda, um nome que ele vagamente reconhecia da universidade. Mas foi o segundo nome, o da pesquisadora principal, que fez o chão desaparecer sob seus pés. Autora e apresentadora, Sofia Almeida. O ar fugiu de seus pulmões. Ele releu o nome 3, 4 vezes. Não podia ser. A faxineira. A mulher que ele havia humilhado, ameaçado, demitido. Ela não era apenas a filha de um artesão talentoso. Ela era a arquiteta intelectual de todo aquele método. Aquele lugar não era a oficina do pai dela. Era o laboratório de pesquisa dela. Ele se virou, atordoado, o rosto pálido. Seus olhos encontraram a cena na bancada. Davi, seu filho, estava agora pegando uma segunda engrenagem. O rosto iluminado por uma concentração feliz e produtiva. A prova viva do trabalho de Sofia estava bem na sua frente. E a única coisa que Heitor sentiu foi o peso esmagador de sua própria e colossal arrogância. Heitor permaneceu encostado na parede do fundo, o certificado parecendo queimar uma imagem em sua retina. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava com uma clareza brutal. A recusa de Sofia ao seu dinheiro não foi um ato de orgulho, foi um ato de superioridade profissional. A crítica dela em seu consultório não foi insolência, foi um diagnóstico preciso. Ela não o havia convidado para a oficina para humilhá-lo, mas para apresentar seus dados, com seu próprio filho como o estudo de caso principal. Ele, o renomado Dr. Vargas, era o rato de laboratório em um experimento sobre a arrogância. Enquanto sua mente girava nesta espiral de humilhação, o sino sobre a porta da oficina soou. Um homem de uns 70 anos, com óculos de aros grossos e um ar de curiosidade permanente, entrou, trazendo consigo o cheiro de pão fresco da padaria ao lado. Anselmo, meu caro, disse o recém-chegado com uma voz calorosa. Vim buscar meu velho ômega. Conseguiu fazer o coração dele bater de novo? Américo, que bom te ver, respondeu o pai de Sofia, os olhos sorrindo. Não só bate, como tem um novo aprendiz de cardiologista.
Ele gesticulou para Davi, que agora, com a orientação de Anselmo, segurava um monóculo de relojoeiro no olho, examinando o mecanismo. Américo, o jornalista aposentado, aproximou-se com interesse. Ora, o que temos aqui? Um jovem talento. Ele observou Davi por um momento. É uma arte complexa, meu rapaz. O que você aprendeu aí? Heitor se encolheu, esperando que Davi se retraísse, que o tremor voltasse sob o escrutínio de um estranho. Mas Davi, absorto em seu novo mundo, apenas ajustou o monóculo. Eu aprendi que tudo aqui dentro, ele disse, apontando para o relógio, depende da roda de balanço e da espiral. Elas controlam o ritmo. Se elas não trabalharem juntas, o tempo enlouquece. Ele pegou a pinça e, com a mão surpreendentemente firme, apontou para uma peça minúscula. Esta é a âncora. Ela libera a energia na medida certa. É ela que faz o tique e o taque. A clareza e a paixão na voz de Davi eram algo que Heitor nunca tinha ouvido. Seu filho não estava apenas montando peças. Ele estava narrando a poesia da mecânica. Américo estava visivelmente impressionado. Fantástico, a paixão de um verdadeiro artesão. Ele olhou ao redor da sala, seu olhar de repórter nato capturando cada detalhe, e então parou em Heitor. Seus olhos se estreitaram por trás dos óculos. Ele já tinha visto aquele rosto em colunas sociais e capas de revistas. Espere um momento, Américo, disse lentamente, a engrenagem em sua própria mente se encaixando. O senhor é o Dr. Heitor Vargas, o cirurgião. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O calor da oficina ganhou uma corrente de ar frio. Heitor sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. Américo olhou do rosto famoso do médico para o rosto concentrado do menino e de volta para as mãos firmes dele. Uma história incrível, uma história humana e poderosa desabrochou diante de seus olhos experientes. Ele se virou para Heitor, sua voz não mais apenas amigável, mas agora afiada, com a precisão de um editor fechando uma matéria. Doutor Vargas, ele começou, e a pergunta veio, respeitosa, mas implacável como um bisturi. Com todo o respeito e com todo o acesso que o senhor tem às tecnologias mais avançadas do país, como é que a cura para o seu filho estava escondida aqui, em uma oficina na Zona Leste, e o senhor não sabia? A pergunta de Américo pairou no ar da oficina, afiada e precisa. Por um instante, todos os 100 relógios na sala pareceram parar de ticket. O único som era a pulsação nos ouvidos de Heitor, um tambor frenético de pânico e orgulho ferido. O mundo exterior, na figura daquele jornalista, havia invadido seu santuário de humilhação e o encurralado contra a parede. 2 avenidas, claras e terríveis, se abriram em sua mente. A primeira era o caminho da negação, da fúria controlada que ele conhecia tão bem. Seria fácil. Ele poderia sorrir, um sorriso condescendente de especialista, e classificar a oficina como uma experiência folclórica interessante. Poderia dizer que estava explorando terapias alternativas por puro capricho. Poderia diminuir o trabalho de Sofia a um truque de relaxamento. Arrastar Davi para fora dali e, na segunda-feira, usar seu poder para garantir que o nome de Sofia Almeida fosse para sempre associado a charlatanismo. Ele salvaria sua reputação, cimentaria sua autoridade e esmagaria a mulher que ousou desafiá-lo. E, no processo, destruiria a luz que acabara de ver acender nos olhos de seu filho. A segunda avenida era o caminho da rendição. Um caminho escuro, desconhecido, pavimentado com a ruína de seu ego. Ele teria que admitir a verdade. Teria que confessar sua ignorância, sua arrogância, sua falha não como médico, mas como pai. Teria que dar crédito a uma faxineira, validando seu método na frente de um jornalista, que mesmo aposentado, ainda tinha o poder da palavra. Sua imagem de perfeição inabalável seria rachada para sempre. Ele se tornaria uma anedota no hospital.
o grande Dr. Vargas, que precisou de ajuda da equipe de limpeza. Seria uma humilhação profissional da qual talvez nunca se recuperasse. Seu cérebro, treinado para calcular riscos e resultados em segundos, pesava as duas opções: reputação contra redenção, poder contra paternidade. E então, em meio ao caos de seus pensamentos, seu olhar encontrou Davi. O menino não estava prestando atenção à tensão dos adultos. Ele havia conseguido encaixar uma terceira peça e agora soprava um grão de poeira da superfície do mecanismo com uma delicadeza profissional. Ele olhou para seu trabalho e, pela primeira vez desde o acidente, um sorriso genuíno, livre de medo e cheio de orgulho se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso para o pai, nem para Anselmo. Era um sorriso para si mesmo. Naquele instante, as duas avenidas na mente de Heitor desapareceram. Só havia um caminho. O peso nos ombros do cirurgião pareceu evaporar. Ele respirou fundo, e o ar da oficina não cheirava mais a derrota, mas a algo como casa. Ele se virou lentamente para encarar Américo, não mais como um suspeito encurralado, mas como um homem pronto para ler sua sentença. Seus olhos estavam límpidos, a defesa e a arrogância haviam sumido. Ele abriu a boca, e a voz que saiu era diferente, mais baixa, marcada por uma exaustão que era quase alívio. Porque eu sou um especialista em consertar o que é visível, Américo, começou Heitor, sua voz ressoando no silêncio expectante. E o problema do meu filho, o verdadeiro problema, nunca esteve onde eu estava olhando. Heitor manteve seu olhar fixo em Américo, mas suas palavras pareciam preencher cada canto da oficina, dirigidas a todos e a ninguém. Eu passei os últimos 2 anos obcecado com o sintoma, continuou ele, a voz firme com a clareza de uma epifania dolorosa. O tremor. Eu o via como um defeito mecânico. Contratei os melhores engenheiros do corpo humano para consertá-lo, para eliminá-lo. Eu queria que a mão do meu filho voltasse a ser perfeita. Ele fez uma pausa e seu olhar se desviou para Davi, que agora o observava, a pinça esquecida na bancada. Pela primeira vez, não havia medo nos olhos do menino, apenas uma curiosidade atenta. Mas o que eu vi aqui hoje, disse Heitor, o que a Sofia tentou me mostrar no meu próprio consultório é que eu estava tratando a doença errada. A imperfeição não estava na mão do meu filho, estava na minha incapacidade de aceitá-la. Eu estava tão focado em silenciar o tremor que sufoquei a voz dele. Ele se virou para Anselmo, o respeito em seu semblante era algo novo e profundo. O senhor e sua filha, vocês não ofereceram uma cura, ofereceram algo muito mais valioso, um propósito. Vocês não lutaram contra o ritmo dele, vocês o ensinaram a dançar. Américo, o jornalista, estava paralisado, a caneta esquecida no bolso. Ele estava testemunhando a rara e bela demolição do ego de um homem poderoso. Heitor então voltou-se para o jornalista, sua decisão agora forjada em aço. Então, para responder à sua pergunta, Américo, eu não sabia sobre este lugar porque a minha especialidade, a minha arrogância me cegou. Mas agora eu sei. Ele respirou fundo, e o que disse a seguir não foi apenas uma declaração, foi um voto. E é por isso que, a partir de hoje, eu vou dedicar meus recursos não para consertar pessoas como meu filho, mas para construir lugares como este. Eu anuncio aqui para o senhor que a Fundação Vargas vai financiar integralmente a criação do Instituto Precisão, uma instituição que unirá este ofício artesanal com pesquisa de ponta em reabilitação motora. Anselmo e Américo o olhavam, chocados. Mas Heitor ergueu a mão, antecipando a pergunta que viria. Com uma condição inegociável. Ele olhou ao redor da oficina, para os relógios, para as ferramentas, para seu filho. A direção,
A metodologia e a filosofia do Instituto estarão sob a autonomia completa e total de sua fundadora e pesquisadora-chefe. Ele engoliu em seco, dizendo o nome com o respeito que ele finalmente merecia. Sofia Almeida. Naquele momento, Davi deu um passo à frente e depois outro até parar ao lado de seu pai. Ele não disse nada, apenas, pela primeira vez em muito tempo, pegou na mão de Heitor. Não era a mão de um médico ou de um crítico, era a mão de um pai. E pela primeira vez, ela não tremia de medo, mas estava firme, conectada. A batalha de Heitor Vargas havia acabado, e em sua rendição ele havia encontrado a única vitória que realmente importava. 6 meses depois, na mesma rua da Zona Leste, onde antes havia uma fachada gasta, agora se erguia o Instituto Precisão. O prédio era uma fusão de mundos. A entrada de madeira rústica da antiga oficina de Anselmo dava para um espaço amplo e iluminado, onde bancadas de relojoeiro se misturavam com estações de trabalho equipadas com softwares de modelagem 3D. O som, familiar dos tic-tacs agora, era a trilha sonora para uma nova geração de crianças e adultos que ali aprendiam a transformar suas limitações em superpoderes. À frente de tudo, não mais em um uniforme cinza, mas em um jaleco de pesquisadora, estava Sofia Almeida. Ela não passava os dias em um escritório, mas se movia entre as bancadas, guiando uma menina com paralisia cerebral a usar uma interface adaptada para desenhar, ou rindo com um veterano de guerra que descobria ter mais firmeza em sua mão biônica do que jamais tivera na original. Ela não era mais invisível, era um farol. Em um canto mais quieto, Davi, agora com 13 anos, ensinava um garotinho recém-chegado, cujas mãos tremiam de ansiedade. Não lute contra ela, Davi dizia, sua voz calma e confiante, ecoando as palavras de seu avô. Ouça a sua respiração, encontre o seu ritmo. O tempo está do seu lado. E na bancada ao lado estava a visão mais improvável de todas. Dr. Heitor Vargas, sem terno, sem relógio caro, usava uma lupa de relojoeiro e tentava, com uma concentração feroz e desajeitada, encaixar uma engrenagem em um mecanismo. Sua mão escorregou e a peça caiu. Antes que a frustração pudesse se instalar, Davi se aproximou. Tenta de novo, pai, disse ele, colocando a mão no ombro de Heitor. Lembra, paciência é a batida maior que importa. Heitor olhou para o filho e em seus olhos não havia mais a sombra de um cirurgião avaliando uma falha, mas o brilho de um pai aprendendo a lição mais importante de sua vida. A história deles nos ensina que a verdadeira perfeição não é a ausência de falhas, mas a beleza e a dignidade que encontramos ao trabalhar com elas. Ensina que, às vezes, a maior sabedoria não está nos centros de poder, mas nos corações silenciosos que, sem alarde, já sabem como curar. Se esta jornada sobre humildade, coragem e a força de uma segunda chance tocou o seu coração, considere se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para que possamos trazer mais histórias como esta. E queremos muito saber onde essa mensagem chegou. Por favor, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. É incrível para nós vermos o mapa de pessoas que, como nós, acreditam que a mudança mais profunda começa quando um mundo se dispõe a aprender com o outro.